Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, esteja na sua casa, na sua família. A você, meus amados irmãos, que Deus possa te abençoar nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Sou o pastor Luiz Carlos de Paula, presidente da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar em mais essa oportunidade. E queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você clicasse nesse link, nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, e estivesse se inscrevendo, e clicasse também no sininho, para que cada vez que eu postar um vídeo novo, você possa estar recebendo uma nova notificação e nos ajudando assim a divulgar nossas mensagens. Que Deus te abençoe. Queria nessa oportunidade, meus irmãos, que Deus nos dá, de estar trazendo uma palavra de reflexão para nossas vidas. Irmãos, às vezes nós somos surpreendidos com algumas perguntas, às vezes você, seja sendo pastor, não sendo pastor, e muitas vezes as pessoas se surpreendem com algum tipo de pergunta. E alguns dias atrás eu fui surpreendido com uma pergunta que nos leva a nós meditarmos, a nós avaliarmos, a nós fazermos uma reflexão em nossas vidas. Uma pessoa me perguntou: Deus confia em você? De imediato, irmãos, uma fração de segundos, vem essa pergunta na nossa mente e a gente fica pensando, e de imediato eu respondi para a pessoa: Deus confia em mim. Ele tem confiança em mim? E logo a seguir que a gente responde isso, vem uma nova pergunta à nossa memória, que a nós mesmos nos fazendo essa pergunta, a nossa própria consciência: por que Deus confia em você? O que leva Deus a confiar em você? E muitas vezes, irmãos, nós começamos a analisar nosso ministério, nossa vida com Deus, e nós achamos que Deus ele confia em nós simplesmente pelo fato de nós termos uma função, de nós sermos um pastor, de nós sermos um líder de departamento, de nós sermos, talvez, ocupar várias funções, vários cargos em nossos ministérios. E nós achamos que a confiança de Deus em nós está pelo fato de nós sermos aquelas pessoas que temos vários tipos de cargos, funções dentro do nosso ministério, dentro da denominação que você serve ao Senhor. Às vezes a gente parar para pensar, a gente vê que não é isso. A confiança de Deus em nós não se limita nesses pontos. E eu queria estar trazendo para você, nessa oportunidade, essa reflexão. E queria estar estudando com os irmãos, como um texto básico nosso, para a nossa meditação, a carta de Hebreus, capítulo 11, apenas o versículo 6, que nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que através dessa palavra de reflexão, você possa começar a analisar melhor o motivo que Deus confia em você, não pelos fatos de você ter várias funções no ministério, mas comece a analisar. Será que Deus ele confia em você? Eu queria usar essa palavra como esse tema. E quantas vezes você já ouviu essa frase em sua vida? Tenha fé em Deus. Quantas vezes, irmãos? Em todas as situações que você passa, sejam boas, sejam difíceis, você ouve essa frase: tenha fé em Deus, irmão. Tenha fé em Deus, minha amada irmã. Essa frase ela já foi dita e repetida milhões de vezes por milhões de pessoas em todos os tempos. Os cristãos em todas as épocas sempre deram extrema importância ao fato de que precisamos exercitar a nossa fé em Deus e em sua palavra. Milhares de livros e comentários já foram escritos sobre este tema tão central da fé cristã. A fé
é indiscutivelmente um dos grandes pilares do cristianismo. Então, baseado nisso, irmãos, nessa fé que nós temos, e nesse texto que nós lemos, eu queria estar falando sobre esse tema. Deus confia em você? Essa palavra, quando ela vem de encontro a nós, irmãos, ela nos leva a ser uma reflexão, a nós analisarmos a nossa vida. E ela é muito interessante e ela é muito importante para nossas vidas. Sempre nos preocupamos, irmãos, em ter fé em Deus, porque sabemos que sem fé é impossível agradá-lo. Mas quase nunca nos perguntamos se Deus tem fé em quem somos e naquilo que fazemos. Você pode ver isso. Nós sempre nos preocupamos em nós termos fé em Deus, porque sabemos, irmãos, que sem fé, como diz esse texto, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele, é importante que o reconheçam e creiam que ele é galardoador. Mas nós nunca nos preocupamos em saber se Deus ele tem uma fé em mim, naquilo que eu sou, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. E nós esquecemos, irmãos, que a fé, entende bem isso, para início de meditação, a fé, ela não é uma via de mão única. A fé, ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que eu desenvolvo a minha fé em um Deus em que eu acredito na sua existência, acredito na sua bondade, acredito na sua misericórdia, acredito no seu amor, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, ele tem que acreditar na minha fé que existe em mim, em favor a ele, em que eu acredite que ele existe. Então a fé, ela é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Deus provou a Abraão e ele passou no teste. As provações que enfrentamos também nos fazem reprovados ou aprovados aos olhos do Senhor, irmãos. Deus ele provou Abraão e Abraão foi aprovado. A primeira coisa que nós queremos entender, trazer para a nossa meditação nessa palavra, é como reconhecer uma aprovação, irmãos. Como eu reconheço uma aprovação? Se Abraão veio inaugurar uma nova geração de homens e mulheres que vivem pela fé, e se somos de fato filhos de Abraão, então temos de ser provados como ele foi, a fim de aprendermos a andar pela fé e também conquistarmos a aprovação de Deus. Primeira coisa, precisamos reconhecer, irmãos, a aprovação. Você olha para o livro de Provérbios, capítulo 17, Provérbio 17, o versículo 3, ele diz o seguinte: o crisol prova a prata, e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Nós precisamos ser provados como a prata pelo crisol, sermos provados pelo fogo, como ouro, que vai a uma temperatura imensa, em que precisamos passar pelo fogo para sermos provados pelo Senhor. Ninguém, irmãos, pode dizer que é aprovado se não passou por um tipo de provação. A palavra é: Deus confia em você. Muitas pessoas, irmãos, elas querem alcançar altos níveis, vamos colocar assim, dentro do ministério, mas nunca passou por aprovação, nunca foi provado. Nós vemos hoje na mídia, nós vemos hoje pessoas de sucesso se convertendo, isso é uma bênção.
cantores famosos, artistas famosos se convertendo, vindo para o cristianismo. Mas o grande erro que tem acontecido é que essas pessoas, elas vêm como artistas e continuam como artistas nos púlpitos, onde se transformam num palco de apresentação para esses artistas. Nunca passaram por uma aprovação, mas por eles terem nome na sociedade, nome divulgado na mídia, eles vão trazer público. E muitas vezes a liderança não deixa essas pessoas serem trabalhadas pelo Espírito Santo, serem provadas, serem levadas no fogo, para serem provadas e aprovadas pelo nosso Deus. Ninguém é aprovado pelo homem, irmãos, entende bem? Você só é aprovado por Deus. Por isso essa pergunta, ela é muito interessante. Deus confia em você. A primeira coisa é como reconhecer uma aprovação. Muitas pessoas não reconhecem a aprovação, não sabem quando estão sendo provados. O texto de Provérbios 17:3 nos ensina acerca disso. A prata tem que passar pelo crisol, o ouro tem que passar pelo fogo, mas nós temos que passar pelo aval de Deus, pela aprovação de Deus, pelo olhar de Deus, pelas mãos do Senhor, pelo chamado crivo de Deus, irmãos, onde Deus nos observa, nos prova. É ali que nós precisamos ser provados e aprovados pelo nosso Deus. Segunda coisa, é entender para que servem as provações, irmãos. Provação não é tentação. Entender para que servem as provações. Muitos pais, irmãos, muitos pais, quando veem seus filhos cometendo certos erros, dizem o seguinte: isso é coisa de criança. Nós vemos muito isso em nossas igrejas, irmãos. Quando tem as crianças, faz as coisas erradas, e o pai dá aquele sorriso bonitinho e fala: isso é coisa de criança. Entende uma coisa, irmãos? Sendo coisa de criança ou não, a verdade é que muitos precisam ser constantemente disciplinados pelo Pai Celeste. Sendo de coisa de criança ou não, mas é necessário ser constantemente disciplinado, irmãos, pelo Pai Celeste, porque de outra forma não serão aprovados como foi Abraão. Se nós não formos disciplinados pelo nosso Deus, irmãos, nós nunca vamos ser aprovados como foi Abraão. E por que não são aprovados? Porque estas coisas de criança, pessoas não são aprovadas porque essas coisas de crianças os impedem de conseguir a aprovação de Deus, irmãos. Essas coisas de criança, comportamentos de crianças, atitude de crianças infantis no meio do cristianismo, no meio do evangelho, impedem que essas pessoas se tornem crianças, se tornem adultas no ministério. Pessoas vêm despreparadas e continuam despreparadas, vêm falando como criança. Apóstolo Paulo foi um homem muito inteligentíssimo, apóstolo Paulo um homem muito usado por Deus, trabalhado por Deus, mas ele chegou a um ponto que ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas hoje já não sou mais um menino. Irmãos, temos que identificar nossas meninices, identificar, irmãos, o ponto nós agimos como crianças, onde nós deixamos de ser aprovados por Deus, para poder então ser aprovados pelo nosso Senhor. A carta de 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1, Paulo diz o seguinte, Coríntios capítulo 3, 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo viu, irmãos, que aquele grupo ali em Corintos não estava preparados
para ouvir uma palavra como espirituais, com pessoas adultas, já estruturadas no cristianismo, mas teve que falar com eles como carnais, como crianças, porque não tinham ainda um alicerce, uma estrutura, ainda precisavam de um leite, ao invés de estar se alimentando de um alimento mais sólido. Então essa segunda reflexão que fala esse texto é para que servem as provações. E a terceira e última que nos ensina essa palavra, nos faz uma pergunta: mas como enfrentar as provações, meus amados irmãos? Como enfrentar as provações? Nós vemos, irmãos, que é bom nós assistimos aí pela televisão jovens de todo o país indo até as universidades para ver se foram aprovados no vestibular. Ficam ansiosos, procurando seus nomes naquela grande lista, e quando acham, faz uma grande festa. Uma coisa que nunca veremos é a lista de reprovados, porque ninguém se interessa por ela, irmãos. Ser reprovado é muito fácil, entende bem? Ser aprovado é difícil. Ser reprovado é muito fácil, ser reprovado. Basta fazer a coisa errada ou simplesmente não fazer nada. Mas para ver seu nome na lista dos verdadeiros, dos vencedores, é preciso seguir alguns conselhos da palavra de Deus, irmãos. Para você ver o seu nome, a sua vida escrita, ou seu nome escrito na lista dos vencedores, irmãos, é preciso seguir alguns conselhos da palavra de Deus que nos orienta. Primeiro conselho, conselho de um atleta, é o que Paulo nos dá, é o conselho de um atleta. Você vê na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 24 ao versículo 27, que ele fala sobre a corrida de um atleta. É necessário disciplina, é necessário trabalhar em cima das metas. Uma pessoa que corre por um objetivo, que tem uma meta, que corre para ser um vencedor, essa pessoa tem que ter tudo isso: disciplina, trabalhar em cima de uma meta, reduzir o corpo à escravidão. É isso que Paulo nos ensina nessa corrida, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Essa é a corrida de um vencedor, essa é a corrida de um atleta para Cristo, de uma pessoa que quer entrar na lista dos vencedores. Segundo conselho, é o conselho do salmista. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, ele ensina que a ira de Deus não dura para sempre, mas nos ensina também que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então esse é o segundo conselho do salmista: a ira de Deus não dura para sempre, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o terceiro conselho que nós recebemos é o do Pai Celeste. O terceiro conselho está em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. Hebreus 12, versículo 5 ao versículo 11, em que ele diz o seguinte: e essas coisas, e estais esquecido da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, irmãos, não desfaleçamos. Não desfaleçamos. É bom nós vermos essa lista de vencedores. Ninguém quer estar na lista porque não tem lista dos perdedores, porque ninguém vai estar vendo essa lista de perdedores. Então, o terceiro conselho é o conselho do Pai Celeste. Ele exorta quem ama. A conclusão que nós chegamos nessa palavra de reflexão: como sair vitorioso, irmãos, de uma provação. Você se lembra da via de mão dupla? Dessa estrada de mão dupla? Em que nós temos que confiar em Deus e Deus tem que confiar em nós, irmãos. Então chega uma hora em que tanto Deus quanto o homem tem que fazer uma declaração de fé ou de desconfiança um no outro. Vai chegar um ponto em que eu vou ter que fazer uma declaração: ou eu confio em Deus, ou eu tenho fé em Deus, ou eu desconfio de Deus. Ou Deus vai fazer uma declaração que Ele confia em mim, que Ele tem fé em mim, ou que Ele desconfia de mim, que eu não suporto, que eu cedo a todo momento, eu não suporto a provação. E Deus, Ele nunca te dá uma regra. Deus nunca te diz: você vai ser provado nisso. A provação, ela vem de uma maneira que você não sabe, não percebe. E nós, às vezes, não notamos, irmãos, estamos sendo provados. A própria Bíblia, irmãos, ela fala de uma coisa simples, que muitas vezes nós estamos aí recebendo anjos, sem nós sabermos. Muitas vezes Deus envia uma pessoa para te provar a tua fé, às vezes numa palavra, numa atitude, num comportamento, e você acaba sendo reprovado por aquilo, porque você não vigiou. Você acaba sendo reprovado numa coisa simples. Então vigiemos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Vigiemos, para não sermos reprovados pelo Senhor. Então nós chegamos a essa principal pergunta: Deus confia em você? Essa é a principal pergunta dessa reflexão. Deus confia em você? Faça essa reflexão. Faça essa pergunta para você mesmo. Se Deus, Ele confia em você. Soberano Deus eterno Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus Altíssimo, por essa palavra santa, essa palavra que é bendita, que é eficaz, que é soberana, meu Deus eterno. Essa palavra que tem esse poder de nos transportar, de nos transformar para a Tua glória, de nos tirar do mundo das trevas e de nos transportar para o reino da luz, ó Deus eterno, e nos fazer mais do que vencedores, ó Deus eterno. É através dela que nós temos alicerce, é que nós temos estrutura para suportar as nossas lutas, nossas dores, nossas dificuldades, ó Deus eterno, e cremos, ó Pai, que somos mais do que vencedores, ó Deus, em Cristo Jesus. Eu quero pedir que agora, ao refletirmos nessa palavra, ó Deus eterno, se Tu confia em nós, meu Deus, eu quero pedir que agora Tu possa alcançar corações desfalecidos, corações que estão divididos, corações que estão desesperançados, ó Deus eterno, corações, ó Deus, que estão nesse momento passando por lutas, dificuldades e pensando em desistir. Meu Deus, eu quero pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo, que trouxe essa palavra de reflexão, possa agora dar força, ousadia, coragem, meu Deus eterno, e dizer para o Teu servo, dizer para a Tua serva: cave 1 metro mais, suporte 1 metro mais, suba mais um degrau e alcance a vitória para a sua vida.
Meu Deus, abençoa agora esse irmão, abençoa essa irmã, deles a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça e te dê a vitória sobre a sua vida a cada dia, em nome de Jesus.